Olá, eu sou a Adriana Saman e é com muita alegria que eu estou nessa mesa aqui de volta para a gente começar mais uma temporada do NunaCast. Nessa temporada, nós vamos entrevistar pessoas muito especiais, vindas de diversas áreas do conhecimento, da experiência, tudo isso para trazer para o nosso mercado imobiliário um diálogo, uma troca, uma visão desse mundo que está em constante mudança e vamos combinar uma mudança cada vez mais rápida, mais intensa, que está até difícil acompanhar. Então, eu te recebo com muita alegria aqui na minha mesa e a gente começa agora com mais um programa. E hoje, o nosso primeiríssimo programa vai receber uma pessoa muito especial. Eu confesso que eu batalhei para a Leila estar aqui, para essa pessoa estar aqui. Hoje ela ocupa um cargo grande numa cooperativa financeira que vem abrindo espaços pelo Brasil de forma potente, de um jeito que eu confesso que está acima da média da maioria das empresas que a gente vê nascer e crescer num país tão instável quanto o nosso. E ela vai falar um pouquinho desse cenário econômico, desse lugar, né, da economia, do brasileiro, do dinheiro, que tem tudo a ver também com o nosso mercado. Então, é com muita alegria que eu recebo você, Leila Dobbs-Grick. A Leila, antes de passar a palavra para a Leila, eu até anotei, porque o cargo dela ficou tão grande que, sinceramente, eu não conseguiria decorar aí em 5 minutos. Então, vou ler aqui, né? A Leila hoje ela é diretora executiva do Sicredi Campos Gerais, Grande Curitiba, Paraná, São Paulo. É muita responsabilidade num lugar que só cresce, né, Leila? Bem-vinda, deixa eu te ouvir, conta um pouco de você pra gente. Obrigada, Adriana. É um prazer a gente estar aqui conversando, eu podendo falar um pouquinho do que eu amo fazer, né, que é trabalhar no Sicredi. A minha história em instituição financeira começou aos 14 anos. Então, o meu marido brinca que eu só trabalhar em banco, né? E mudei há 19 anos para uma cooperativa de crédito. Então, eu comecei aos 14 anos em um banco, depois trabalhei mais em 2 grandes empresas, grandes bancos, e há 19 anos atrás o Sicredi me convidou para fazer parte desse crescimento. E eu digo que foi a melhor decisão da minha vida, porque, como muito bem você introduziu, o Sicredi, nesses últimos 20 anos, vem num crescimento que é exponencial, que até a nós, que estamos ali, nos assusta. Porque o brasileiro, as cooperativas de crédito nos países europeus de grandes potências, né, do primeiro mundo, já são muito grandes e muitas vezes ocupam posições maiores que instituições financeiras, que bancos, né, grandes. E no Brasil ainda a gente tinha muito para ganhar. E a nossa história começou há 120 anos atrás, 122 anos atrás, lá em Nova Petrópolis, com o padre Teodoro Amistad. Eu vou parar no padre, claro, porque antes da gente falar do padre Teodoro, eu quero saber um pouquinho mais de você. Legal. De onde que você é? Como é que você escolheu esse lugar? Conta um pouco da tua natureza que foi te jogando para esse destino que você, né, tá aí tão atuante hoje. Legal, Adriana. Então, eu nasci em Castro, uma cidade do interior do Paraná, e lá que começou a minha carreira. Aquela história de menina do interior que ia na instituição financeira com o pai e falava assim, nossa, olha que mulher bonita ali trabalhando naquele banco, né? Porque as mulheres geralmente eram chiques. Sim, um terninho, uma coisa ali, né? Tava no banco. E eu falava assim, eu quero ser igual a elas. Olha só. E aí tem um programa, eu estudava numa colégio de freira, né? No Colégio São José, em Castro, e eles olhavam pelas melhores notas e indicavam para fazer um estágio. Era no Banco do Brasil, menor auxiliar de serviços gerais. E ali eu comecei e nunca mais parei. Dali eu fui para outra instituição, para outra. E só que quando eu estava na instituição, eu trabalhava em Ponta Grossa e morava em Castro. É uma distância para os ouvintes entenderem, pequeno. 40 quilômetros. Mas com um filho pequeno, eu ia e voltava todo dia. Coisa de mulher que faz todas as coisas ao mesmo tempo. E o Sicredi tinha sede em Ponta Grossa, que é a minha cidade agora onde eu moro, e estava abrindo uma agência em Castro. E me convidou para abrir essa agência em Castro. E aí eu estava muito bem na instituição a qual eu trabalhava e resolvi dar uma guinada. Vamos lá. Mas confesso a você, não acreditando, talvez, naquele momento, no potencial que o Sicredi poderia vir a ter. Sim. E sim, na qualidade de vida, de estar mais próxima dos meus filhos, de não precisar ficar fazer esse me translado, deslocando, né? Viajando todos os dias.
e comecei. E começamos, éramos em 4 mulheres na época, na minha agência, e uma agência deficitária, com números muito pequenos. E eu falei, esqueci todo o meu histórico de mercado financeiro de 15 anos que eu já trabalhava, e falei assim, agora é aqui que eu vou me dedicar. Se eu tenho isso em minhas mãos, nós vamos fazer dessa a melhor instituição financeira do município. E graças a Deus hoje o share do Sicredi em Castro, a cidade onde eu comecei, é 70%. Nossa, E missão cumprida, hein? Missão cumprida. Uhum. E tem todas as outras instituições, 3 outras cooperativas de crédito, mas nós conseguimos, mesmo assim, ter 70% do mercado, com 3 agências, no município de 80 mil habitantes. Então, realmente, a gente valeu brinca. O foco, Valeu né, o Leila? foco. Olha, vamos lá. Que a gente plantou uma semente forte. Sim. Né? E depois de 8 anos gerenciando as agências de Castro, eu fui convidada a ser diretora de negócios da Sicredi Campos Gerais, Grande Curitiba. E aí eu comecei a atuar em fase regional. Né? Hoje nós atuamos em 14 municípios. E aí começou a jornada de viagens, de estar crescendo cada vez mais, de inaugurar novas agências. E há 1 ano eu assumi como diretora executiva, né, dentro de um processo de sucessão muito natural da cooperativa. O atual diretor executivo, que é o Márcio, passou para a presidência e eu assumi. E você assumiu. Isso. Então, vamos voltar lá para o Padre Teodoro. Porque eu confesso assim, eu acabei conhecendo o Sicredi por outras vias, né? O meu nicho é o mercado imobiliário, a gente conversou um pouco antes da entrevista. E tive chance de fazer, através de uma outra empresa, alguns trabalhos para o Sicredi. E uma das coisas que mais me impressionou foi isso, né? Foi um padre que começou Sim. essa cooperativa, né? Que hoje cresceu, enfim. Conta um pouco, como é que um padre olha para o sistema financeiro brasileiro e fala assim, não, nós vamos criar algo, né? Fez um sinal da cruz, imagina, e falou, vamos que vai dar certo. Fé! E, enfim. Então, eu digo que é uma história linda para quem tem a oportunidade de conhecer o berço do cooperativismo, tem o busto do padre e a história, tem a Casa Cultural em Nova Petrópolis, onde conta toda a história. É um lugar maravilhoso que indico aí quem tiver a oportunidade indo para Gramado, muito próximo, né? Uma parada estratégica que conta uma história linda do cooperativismo. Ele veio para o Brasil e ele começou a cooperativa justamente com o fim de um padre, de levar uma assistência. Algum precisava de crédito e alguém tinha que depositar. Né? É a troca. Né? Eu tenho dinheiro e você precisa. E ou vice-versa. Um tem e outro precisa. E o que ele começou a ver? Que as famílias eram extremamente carentes e precisavam dessa troca. E ele, muito inteligente, alemão, né? Ele veio e falou assim, não, nós precisamos colocar economia nesse povo. E com uma mula, a Diana, ele andava de mula, percorrendo cidades. Tinha um nome, a mula? Tinha um nome. Diana. Olha só. Ele percorria quilômetros com a Diana e ele ia fazendo nas comunidades, né? Ele demorou muito para conseguir, porque para formar uma cooperativa ele precisava de 20 pessoas. E ele fez umas 3 reuniões, e essas reuniões tinha chuva, uma não dava. Naquela época, o obstáculo de trazer, de vir, e até que ele conseguiu 20 pessoas que quiseram, né, estar junto e formaram a cooperativa. E ali começou, e ele começou a organizar. Tem nos relatos até hoje lá que, por exemplo, até para uma parteira, na época, ele registrava. Se o parto era mais difícil, ela cobrava um valor. Se era mais fácil, ela cobrava outro valor. Ele começou a ensinar as pessoas... Dando essa assessoria financeira. Assessoria financeira. Uau! Então, isso começou a crescer. Lógico que a história do Sicredi vem muito mais forte quando a gente fundou o nosso banco, se tornou de livre admissão, que é uma história mais recente aí dos últimos 20 anos mesmo. Mas a história do padre, o cooperativismo, o nascer da nossa essência, foi com ele. E acho que isso é muito importante, né? Porque, assim, à medida que o tempo vai passando, você percebe que mesmo que a empresa cresça de forma absurda, né? Isso que foi plantado lá atrás, essa semente, essa essência, ela perdura de uma forma capilarizada, né? Como se você polinizasse mesmo. Isso. A gente está aqui, né, apoiado neste pilar. E esse pilar ficou tão forte, tão basal, que ele passa a ser a atmosfera, o clima,
a verdade daquela instituição, e você vai percebendo isso no que cada pessoa faz, né? Isso. Desde do bom dia até o cafezinho, até um grande negócio, não importa. Parece que contamina tudo, né? Perfeito, Adriana. Obrigada até por essa colocação que você fez. Foi uma leitura extraordinária. Porque o que a gente fala? Nós nunca perdemos a nossa cultura. Nunca perdemos por que a gente veio aqui, que é a história do padre, que é atender. A gente tem algo que eu gosto muito, que é o entender para atender, né? Um dos nossos lemas. Porque eu preciso entender cada um, como o padre fazia. Cada um era diferente, um precisava, outro não. Porque hoje as instituições financeiras, eles acabam não olhando mais nos teus olhos e entendendo a sua necessidade. É muito, qual que é a meta para hoje? Para fechar esse mês. Você vira um produto, você acaba virando a bola da vez ali, eu não quero mais te atender, te jogo para um canal digital porque você não me interessa, porque não dá a rentabilidade que eu preciso. Sim. Né? E nós não. A gente fala que nós nunca vamos querer ser um banco, e sim uma cooperativa de crédito que olha nos olhos, que a gente brinca que o nosso superpoder é o relacionamento, é poder Não, mas não é brincadeira. Eu acho né? que isso aí é a grande potência mesmo, Isso. porque as relações elas vão se dando nesse lugar do pessoal, né? Do personalizado, foi o superpoder, né? Mas o relacionamento sim. é o nosso lema, né? E o que mais me impressiona é isso, né? O que você falou sobre o padre. Não, a parteira, vamos ver, o mais difícil custa tanto, o mais fácil custa tanto. Isso fica até hoje. Né? Se você entrar numa agência, eu não estou fazendo jabá nem merchandising, embora eu seja uma associada muito feliz. Que bom. Mas é verdade, porque é isso. Você entra e, por algum motivo, alguém aparece querendo saber efetivamente o teu problema. E eu, como dona de agência, quando a gente atende um cliente, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né? No cenário da mídia digital, qual que é o pacote? Quanto custa teu pacote? Que são os pacotes dos bancos e da maioria das empresas, né? Que é o McDonald's também, né? É 1, 2, 3. Sim. Mas e se de repente eu não quero? Vou usar um exemplo bem maluco aqui. Se eu não quiser a batata frita com hambúrguer, se eu só quiser o hambúrguer, se eu quiser um hambúrguer sem o picles, só com um suco de laranja, eu não tenho essa opção? Não, porque rentavelmente o combo é o que vai me dar o lucro. E eu acho que à medida que a gente vai encontrando pela vida empresas que vão saindo dos combos, dos pacotes, e vão entendendo a minha real necessidade e como eu posso pagar e de que maneira eu posso contribuir e fazer essa troca, são empresas que estão fadadas ao sucesso. Não tem como escapar. Né? Que bom, é isso mesmo. E a gente teve, ano passado, uma oportunidade de fazer uma imersão na Disney, que é muito forte isso deles, né? Qual que é o meu propósito? Eles é encantar os seus clientes, né? Levar o encantamento. E aí veio muito para nós, né? Qual que é o nosso propósito? Será que nós estamos realmente fazendo o nosso propósito? E sim, né? Então, todo novo colaborador, hoje a nossa cooperativa está na casa de 1.000 colaboradores, né? Mas nós temos uma integração, a gente brinca a catequização do padre desde o primeiro que começa. Por que você está aqui? Esqueça aquela parte que você vem. A gente tem hoje muitos funcionários que estão vindo de banco trabalhar conosco, e dentro dessa ética a gente fala assim, esqueça aquilo que é imposição, que você vai colocar porque você precisa. Hoje a gente tem meta, a gente precisa crescer, tem resultado, sim. Seria utopia eu falar aqui que não sim, queremos... Que esse lugar está deslocado, mas não queremos né? vender, não queremos fazer. Mas a Adriana com certeza precisa de alguns produtos. Talvez a Adriana tenha que ter um cartão, tem que ter ali uma linha que ela precisa, isso. Vai ter um seguro de vida, talvez o seguro da casa dela. São produtos que todo mundo precisa. Tem um carro, precisa de um seguro. Então, o que eu quero? Entender o que você precisa e o que faz sentido para você. Né? E não o que faz sentido para mim. Então, isso a gente traz muito forte dentro da nossa cultura e da nossa essência, que a gente fala sempre, né? Bom atendimento, o retorno, estar próximo das pessoas, com honestidade, sempre. Olha, então é isso. Já está tudo organizado para a coisa continuar a crescer. E vamos virar um pouquinho a página, Leila, porque você dentro desse mercado há tanto tempo, né? Quer dizer, você praticamente nasceu num banco, né? Isso aí, 14 anos estava lá. Você estava no berçário e falou, deixa eu ver. Nem começa a fazer conta, né? 14, 15, 19, sim, dá muito, né? Deixa quieto. A gente que é mulher não gosta muito de conta, não. A gente gosta de deixar isso, né, num lugar mais escondidinho.
Mas eu acho que tem uma coisa. Eu queria que você, com o teu olhar, né, de quem está, vamos dizer, né, num morro, num lugar mais privilegiado que consegue olhar uma paisagem, né, um pouco mais distante, falar um pouquinho do brasileiro, da economia, do Brasil e do brasileiro, né? Certo. Vamos passar um pouco por aí. Vamos lá. Então, Adriana, esse ano, né, o cenário do brasileiro que preocupa um pouco todas as instituições financeiras como um todo é o endividamento do brasileiro. Né? Saiu uma pesquisa agora em março que 78% dos brasileiros declararam que tem uma dívida. Então, 78% tem algum tipo de dívida. Ok. Só que o que não é ok? 30% está com o nome no Serasa. Então, se você pensar a nível de Brasil, 30% endividado e com nome sujo é muito. Sim, é muito. É um número expressivo. Expressivo. Então, o endividamento subiu demais. E, muitas vezes, até pela grande oferta de crédito. A gente avalia muito como um dos vilões o próprio cartão de crédito. Hoje tem ofertas inúmeras. Você recebe no celular teu cartão aprovado de um magazine, de uma loja, de um mercado. De 20, 30 empresas diferentes o tempo todo. Exatamente. Se eu quisesse hoje abrir 10 cartões com limite de 5 mil, eu poderia. Conseguia. Você levantaria 50 mil. Para quem não tem uma educação financeira, uma consciência disso, acho que aquilo... Okay. Que bom, vou gastar aqui, vou gastar aqui, vou gastar aqui. E isso acontece muito. E o pessoal, muitas vezes, entra no rotativo, aí não consegue pagar, entra no cheque especial, no cheque empresarial, que são taxas de juros mais altas, e que aí vira uma bola de neve. E aí o pessoal está endividado por essa grande oferta. Então, o Sicredi gosta de cuidar disso também, né, Adriana? Nós temos um programa que é a educação financeira, que a gente faz para as empresas, para as pessoas, de uma forma gratuita. Porque mesmo? Nós não queremos esse endividamento. Então, muitas vezes, a gente é um pouco conservador e dentro dos rates, né, dos rankings, quais o endividamento dos bancos, a provisão, a inadimplência, que é uma coisa que preocupa muito, nós somos o que menos provisionamos. Porque, muitas vezes, eu falo que negar um crédito, muitas vezes você está fazendo um bem para a pessoa. Claro, né? Porque ela você não fala tem assim, esse olha, você faz isso por ela, eu né? estudei aqui, eu lembro quando eu era gerente, uma história, até agora, nunca mais esqueço. Um associado ficou bravo comigo, né? Porque ele falou assim, não, você não quer me dar esse limite, a instituição X lá dá. E eu vou para lá. Eu falei, olha, eu sinto muito. Falei, a tua capacidade não é para isso, a tua capacidade é para isso, mas se você quiser, vá ser feliz. Depois de um tempo, ele voltou. Leila, você estava certa, eu estou endividada. Tô com a corda no pescoço. Tô com a corda no pescoço, tive que reparcelar lá. Então, muitas vezes, a gente precisa dar um não consciente. E as pessoas, muitas vezes, na hora, não gostam. Sim, se entristecem. Mas aí, deixa eu pegar um gancho teu. À medida que você tem essa visão, né, de 70% dos brasileiros, 78 estão endividados e 30% 30% no Serasa. Que impacto isso tem, de maneira geral, na economia? Tem, porque desaquece a economia. Porque, de uma forma ou outra, o pessoal emprestando, rodando, o mercado vai se aquecendo. É o dinheiro que está rodando. Sim. Então, nós estamos agora num cenário de queda de taxa de juros. Né? Desde isso agosto, é real, está acontecendo. Isso é real. Desde agosto do ano passado, em cada reunião do Copom, né, que se reúne, propõe uma redução da taxa. Então, desde agosto do ano passado, 0,5 ponto percentual a cada reunião do Copom. Hoje nós estamos com 10,75%, né? E a previsão para chegar em dezembro é 9%. Então, ela ainda vai continuar reduzindo. Ano que vem, os economistas preveem em fechar em torno de 8,5%. Então, essa redução diminui e deve se permanecer, que eu analiso como uma taxa de juro para o Brasil muito saudável. 8,5% é uma taxa de juros não é saudável. alta. Não é alta, porque... Porque às vezes a gente lê aqui ali, né? Puxa, o Copom está reduzindo, mas ainda comparado a outros países... 10,75 é alta. Sim. Né? Então, quando nós estávamos na pandemia, que era 2%, também é uma taxa irreal. Nem os Estados Unidos... Tinha uma taxa como essa. Tem uma taxa. Os Estados Unidos estão na faixa de 4%. Né? Então, não existe. 2% a economia para, porque ninguém quer deixar um dinheiro aplicado porque não vale a pena. Sim. É bom para emprestar, mas daí você paralisa outras ações do mercado ações. Porque as pessoas não veem rentabilidade. E aí começou a subir muito. Chegou lá na casa dos 14,75. É muito também. Porque aí
o pessoal, como aqui nós temos várias do mercado imobiliário, o pessoal não quer investir no mercado imobiliário, Não, quer vai deixar o colocar dinheiro parado. Claro, numa renda Por que fixa. que eu vou arriscar se eu estou ganhando super bem com o meu dinheiro paradinho aplicado, lá em conta, né? Então, com a taxa de juros reduzindo, o mercado começa a se posicionar de uma forma diferente. Começa a pensar, puxa, não está valendo tanto a pena eu deixar o dinheiro aqui guardado, e eu vou começar a investir. Eu vou procurar um imóvel. Né? Por quê? Porque, de repente, vai valer mais a pena. Então, ele começa a mudar um pouquinho do cenário. Entendi. E assim, né? Então, tem essa questão do endividamento, tem esse percentual que está no Serasa, com esse nome sujo. E como é que você enxerga as outras áreas da economia? Eu sei que o Sicredi trabalha muito com agro, Sim. né? Muito forte isso no interior do Paraná, de Santa Catarina, enfim. E talvez em outras áreas, os pequenos e médios empreendedores, eu também vejo o Sicredi muito, muito atento ao crescimento aí da pequena e média empresa. Sim. Como é que esses setores têm definido o cenário da nossa economia? Sim. O agro, Adriana, ele sofreu muito ano passado e tem uma tendência que esse ano também não vai ser um ano, como diz o ditado de vacas gordas, né? É um ano estável. Sofreu por quê? Por quê? Vamos explicar. Porque ele comprou insumos num preço alto, de uma Selic ainda alta, e no momento que ele foi vender o seu commodity, a sua soja, o seu feijão, o seu milho, o preço tinha baixado. Então, ele teve um custo alto para plantar, para produzir, e na hora da venda, o preço baixou. E também teve a questão do nosso clima. Né? Nós tivemos problemas em várias regiões. Em regiões de estiagem, em regiões grandes chuvas, que atrapalharam a produtividade. Então, na hora de colher, também a produtividade não foi aquela coisa. Então, a margem do agricultor diminuiu. Foi um ano passado, de ganhos menores, e esse ano também a tendência é essa. Então, o Brasil é o celeiro do mundo. Né? Sim, a nossa produção é incomparável, né? É incomparável. Então, isso reflete na economia de todo o país. Porque eu digo que é aquele círculo vicioso, né? Aqui tem bastante dinheiro, eu vou comprar máquina, eu ganho comissão, eu vou comprar no comércio. Né? Então, a economia do agro, ela roda o país. Porque é dinheiro circulando na economia. Né? Todo mundo ganha mais. Então, a gente tem esse pé no acelerador que diminui um pouquinho. Né, que é ruim, tá horrível. Não. Mas está mais cauteloso. Né? Na época da pandemia, nós tivemos anos maravilhosos. Sério? Maravilhosos, em termos de custos baixos e excelentes produções, clima que ajudou. Então, foi anos que rodou muito dinheiro. Né? E agora, 2 anos mais difíceis. Mas para o microempresário, como você falou, para as indústrias, tem muitos segmentos muito aquecidos. Né? Então, Qual que é o segmento mais aquecido? Vocês lá dentro da cooperativa, olhando assim um gráfico, quem que está no ranking? É assim? difícil dizer. Hoje, quem está muito aquecido é em empresas de tecnologia, inteligência artificial. Né? Isso realmente... Sim, é um movimento natural. Mas eu vejo assim que o setor de serviços sofre um pouquinho, porque aí o dinheiro diminuiu também fica menor na ponta, né? Mas indústrias, muitas vezes farmacêuticos, sempre vai ser um ramo aquecido. Próspero, né? Supermercadistas, porque comer todo mundo precisa, né? Inclusive, teremos aí, semana que vem, uma super feira aqui na região, né, de Pinhais, a Expo Afras. Estaremos lá sendo apoiadores do evento. Então, são segmentos que estão sempre aquecidos, né? Então, eu vejo que nesse momento nós não temos assim extremos. Posso dizer assim, esse está ótimo e aquele está péssimo. Não tem um gráfico que muito díspare. Você tem coisas que estão equilibradas. Então, a gente já teve momentos que pandemia, setor de turismo, hotelaria, parou, mas teve em contrapartida outros setores. O próprio setor imobiliário foi surpreendente. Só para te trazer assim um dado, até botar uma água aqui, porque a gente fala bastante e fica à vontade aqui. Obrigada, Adriana. Mas eu ia te dizer que o mercado imobiliário, eu lembro que quando estourou a pandemia, né, março, fevereiro, todo mundo falou, acabou, né? Pronto, já era, vamos para a Lua, vamos fazer outra coisa. E fim do mundo, apocalipse total. E na própria agência, nós somos assim um nano
indicador, né, muito micro, mas a gente é um indicador. Nós Sim. estamos, né, no mercado, de alguma forma a gente transita por imobiliárias e construtoras, então não tem como a gente estar fora dessa conta. Sim. E eu lembro que em março todo mundo ligando para rescindir o contrato, para dizer, olha, vamos pular 3 meses, ou então eu vou pagar metade, porque era um desespero. Sim. E maio levou 60 dias. Pum, 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 pum. Exatamente. Começou a vir um outro movimento, as pessoas comprando, vendendo, alugando, mudando, se separando, trocando de cidade, olha, e o home office mudando a configuração dos imóveis. Você queria ter uma casa boa, você Sim, queria... quintal, luz, Isso. ou então não preciso mais trabalhar na minha empresa, então preciso ter um lugar maior em casa. Então, é assim, né? Tem muitas variáveis que fogem mesmo do Exatamente. controle e que o cenário, né? Vamos dizer, o sistema ele vai se autorregulando para outras soluções, né? E imagino que com vocês, claro que num macro movimento, porque vocês mexem com muita gente, muitas empresas, muitos indicadores, isso também acontece. Sim. Né? Então, hoje, para o Sicredi, a gente vem de 2 anos com resultados surpreendentes, um crescimento excelente, porque justamente a gente diversifica. Hoje nós estamos, como você falou, né, região que nascemos lá na região dos Campos Gerais, que pega a Ponta Grossa e o interior, que foi muito forte do agro, nascemos do agro. Sim. Mas hoje já temos, né, 16 agências aqui na Grande Curitiba que nós atendemos todo e qualquer tipo de segmento público, tamanho, pequeno, médio, grande, né, várias linhas de crédito. Vamos para São Paulo, ali na Baixada, no Vale do Ribeira, pegando uma outra realidade, uma outra cultura que pega banana, palmito, Sim, né, que é diferente. Que é bem aquela rota, né, no caminho de São Paulo. E terminamos a nossa área de atuação com Peruíbe, que já é Baixada Santista e outra região também. Então, como a gente diversifica muito, eu vejo que não tem uma concentração e algo que a gente diga como foi lá na pandemia. O estouro do mercado imobiliário, porque aí uma taxa de juros de 2%, todo mundo queria investir. Sim, estava movimento. Ótimo, né? Foi um movimento. Então, existe... E daí, hotelaria, turismo sofreram. Então, foram extremos. Hoje, a gente está no país, não tem extremos. Né? A gente vê uma realidade que preocupa um pouco a alta da inadimplência, do endividamento, mas é um cuidado ali com alguns segmentos. Mas você vê setores aquecidos, o próprio turismo e hotelaria. Sim, não, bombou, né? Depois que a pandemia acabou, né? Foi aquela parece coisa que estava todo mundo reprimido. Isso, e quero abriu, viajar, né? Vambora, né? Vamos embora. Então, assim, mercados muito aquecidos e outros estáveis, que a gente não pode nem comemorar, mas também que estão se mantendo com investimentos cautelosos. Então, eu vejo que nós estamos, no momento, chegando numa taxa Selic aceitável, né? Que acho que aí todos os mercados conseguem se movimentar, né? Tanto de investimento como de imóveis, como de serviços, o industrial. Sem grandes extremos, isso. O câmbio, ele vem estável já há bastante tempo, vem andando de lado, com projeções aí de continuar na faixa dos R$5, né? O dólar, que comanda o nosso mercado. Estados Unidos superaquecido, economia crescendo, aumentando o número de empregos. Então, não tem projeção de lá baixar a taxa de juros, que também impacta para nós. Então, eu vejo assim que nós terminamos esse ano de uma maneira muito estável, sem grandes oscilações, chegando aí a uma taxa de juros de 9,5%, muito, muito bom para a economia, porque ainda para quem está investindo não é tão... não é tão que não atrai, né? Ainda é uma taxa boa. E para quem está precisando investir, você na tua empresa, comprar alguma coisa, não é uma taxa de juros tão alta também. Sim. Nós temos um bom panorama aí, né, Leila? Isso aí. Eu fico feliz porque quem nos ouve, né, às vezes tem pouco contato com esse macroambiente, embora no mercado imobiliário a economia anda par e passo, né? O tempo todo a gente sente, acho que é o primeiro mercado que sente os reflexos da economia, né? Porque a moradia, né, ela está intrinsecamente ligada a esse movimento que vem logo depois de um aumento de juros, uma baixa de juros, uma linha de crédito que se abre e outros fenômenos aí econômicos de uma nação, né? E deixa eu trazer uma coisa que eu fico atenta também, né? Eu vejo que, principalmente o mercado financeiro, né, os bancos têm feito esse movimento de enxugar, né? Então, você vê agências do Itaú, agências do Bradesco, o Santander fechando. Então, cada vez mais o Nubank, bancos que você tem um prédio,
Até estava em São Paulo com meu filho esses dias, a gente estava na Rebouças, e eu olhando para o lado direito assim, falei, olha, filho, aqui é a sede do Nubank. Ele, mas o Nubank tem uma sede. Existe, é real. Existe. Tem gente aí dentro trabalhando. Falei, tem que ter, né? Alguém precisa, pelo menos, para falar para a gráfica, olha, imprime esse cartão porque você está recebendo. E eu vejo vocês no movimento contrário, né? De abrir mesmo. Para quem olha de forma, vamos dizer assim, mais cartesiana, fala, nossa, mas os caras estão gerando cada vez mais custo. É agência, porque é mobiliário, é luz, é água, é esgoto, é gente, é planta, é cafezinho. Sim. Vamos colocar, é garagem, é tudo, é vigia, é sistema de segurança. Por quê? Por que vocês estão na contramão disso? Eu vejo, muito é usado desse termo, né? Na contramão. A gente vê que talvez seja a mão que está dando certo, porque estamos crescendo e a gente vê como o Bradesco sofreu muito no último ano em termos de lucratividade, ROI dele que baixou, destituiu toda a diretoria. Então, quer dizer, fechar talvez não está dando tão certo. Tanto resultado. E eles fecham, nós vamos lá nas agências deles e abrimos um Sicredi. Dá uma reformada, pinta tudo de verde e vai. E abrimos. O que nós vemos nesse cenário? Hoje, nós temos muito campo ainda para ir buscar. Né? O nosso share mesmo aqui em Curitiba, 2%. Então, imagine quanto a gente tem ainda para chegar. Então, o que nós analisamos? Vamos continuar abrindo agência, e elas são caras, você trouxe um cenário muito bom, são caras. Mas o que a gente vê? As pessoas gostam disso. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente esteve visitando o Canadá. Um sistema fortíssimo, que é o Desjardins. Né? E parece que eu vejo o que a gente está vivendo hoje no Brasil, isso lá atrás. Eu entrei numa agência lindíssima, assim, também, como a gente faz, né? Capricha nas nossas agências. Capricha. E aí, a agência vazia. Não tinha ninguém, né? E a gente falou assim, mas vocês, que essa agência é grande, vazia, por que vocês têm? Eles falaram, porque as pessoas gostam de coisas bonitas, saber que tem ali uma segurança de que se eu precisar bater na porta... E falar com alguém. Com alguém eu tenho. E nós queremos ser consultores dos nossos associados. Preciso fazer consultoria. Então, hoje, as nossas agências, elas têm que ser um espaço de cowork. Então, nós temos salas de reuniões onde eu quero fazer educação financeira, onde eu quero fazer rodada de negócio, onde você vai lá falar da sua agência, eu vou falar do Sicredi, outro vai falar do mercado imobiliário, da imobiliária dele, que imóvel que ele tem para vender. Do seu artesanato, de roupa, exatamente. Da sua produção de morango. Então, a gente precisa criar esses espaços de acolhimento para os nossos associados. Então, a gente vê que precisa disso. E uma vez também, na Singular, em Singapura, eu fui para lá e a gente falou assim, meu Deus, vai acabar as pessoas, né? A gente era recebido por um robô, os carros todos elétricos, e eles falando da tecnologia, aquele boom da tecnologia. Mas aí um professor falou assim, tem algo que o robô nunca vai fazer, que é olhar no teu olho e dar um abraço. E todo ser humano é carente disso. E a gente vê que as pessoas estão cada vez mais carentes. E querem esse olhar, esse pegar na sua mão. Nós estamos no processo de assembleia, né? Toda noite aí estamos reunindo 500 pessoas. E aí eu conversando com um associado, ele falou assim, pois eu tenho, como você citou, até vou falar, eu tenho conta no C6 Bank, estou bem, porque tá ali, deixei o dinheiro aplicado e tal. Ele falou assim, mas eu fico perguntando, e se eu precisar falar com alguém, será que eu vou ter atendimento? Vou ter essa pessoa. Vou ter essa pessoa. Então, a gente vê que ainda existe essa necessidade. E o que a gente usa? Eu acho que essa necessidade sempre vai existir. Sempre vai existir, sempre. E eu acho que os bancos fechando, eles estão dando essa margem para nós crescermos. Abrindo essa brecha, né? Porque a gente tem um lema que eu gosto demais, até vou falar isso na Expo Afras. Digital como é preciso, humano sempre. Então, o Sicredi investe em tecnologia? Sim, e muita. Nosso aplicativo foi eleito aí como o mais amigável para poder... E a gente temos o Sicredi X, se o teu filho que está assistindo aí quer abrir uma conta no Sicredi Digital, que ele não quer ir numa agência, ele tudo pode. Bem, porque é o público dele. E ele... Mas se a mãe dele quiser ir numa agência tomar um café e conversar com a Leila, eu vou poder fazer isso. Estamos lá e será um prazer, né? Então, é isso que a gente vê. Então, vamos continuar abrindo sempre? Não sei.
né? Mas nós estamos analisando, pelo menos para os próximos 5 anos, que ainda tem muita margem para crescimento nesse lugar. E vocês estão atentos, né? Isso. É um lugar de atenção, tipo, vamos ver para onde que a sociedade caminha. Isso mesmo. E para a gente ir fechando a nossa conversa, ver que uma hora ela acaba, né? Sim. É uma pena, porque, nossa, eu tenho 300 perguntas para te fazer, mas vai ter que ser em outro momento. Outras vezes a gente volta. Ai, joia, já vou deixar anotado aqui Então, para não... Mas vamos falar de futuro um pouquinho, Leila. Como é que vocês estão enxergando daqui para frente? Tudo. Eu acho que é um pouquinho disso que a gente falou, né? Eu vejo que a inteligência artificial está vindo aí, né? Não dá para a gente fechar os olhos, na tecnologia cada vez mais rápida, em soluções diferentes, mas a gente precisa entregar isso, mas sem um olhar humano, né? E em termos de país, de economia, é muito difícil da gente prever. Eu digo que economista, ele fala hoje e amanhã pode tudo estourar pode mudar, uma pandemia, guerra, uma guerra, né? pode É esse mudar. mundo incerto que a gente está Isso. vivendo. Mas eu vejo com muito otimismo, né? O Brasil, como eu falei, é um país riquíssimo, que a gente muitas vezes tem que dar tudo muito errado para o negócio ir ruim, porque é um país que tem recursos E a gente é bom naturais. nisso, hein? Infelizmente, se o Brasil fosse um país, vamos dizer, mais bem conduzido, né? Eu fico pensando, esse tão sonhado primeiro mundo, né? Que a gente tanto quer alcançar, sair desse lugar emergente. A gente está sempre emergindo, né? Sim, Mas é isso, olhar com otimismo, porque a gente tem os recursos, né? Eu sou uma pessoa otimista e não aquilo, tá tudo lindo, mas eu prefiro olhar um horizonte que você trabalhando, fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua parte na sociedade. Nós temos vários nichos, várias formas de crescer. Um país que está estável, uma economia estável. Eu vejo que nós temos um cenário muito positivo pela frente. Olha, Leila, eu só tenho que te agradecer e agradecer também como cidadã, né, como pessoa, como uma microempresária também. Vou ser porta-voz aqui, no sentido de assim, tem uma gratidão nesse olhar para algumas instituições que estão enxergando a sociedade como ela está funcionando e oportunizando essa troca mesmo, né, de como antigamente, né? Olha, eu preciso de dinheiro, eu tenho para emprestar, mas como é que nós vamos fazer isso para que todo mundo saia ganhando, né? Eu não vou entrar numa questão filosófica aqui, né, de natureza, vamos dizer, financeira / sociológica, né? Mas eu acho que o capitalismo está enfrentando realmente os seus desafios. Acho que nunca a gente se confrontou tanto com esse sistema e questionando como ele funciona. Sim. As novas gerações estão aí, né? Sofrendo até todas as ansiedades, todas as depressões. Sim. Eu gosto de juntar as coisas porque o estado de espírito das coisas tem muito a ver com as escolhas que a gente foi fazendo como sociedade, né? Sim. E imagino que a gente está sofrendo um pouco essa pressão, esse lugar do lucro, do resultado, da rentabilidade a todo custo, deixando as coisas muito desequilibradas. Exatamente. Então, enxergo no Sicredi essa aposta, um lugar mais equilibrado, né? Enxergo em outras empresas que a gente vê em outros segmentos também, fazendo esse balanço, né? E propondo uma outra direção, um outro jeito de estabelecer relações comerciais, relações financeiras, relações de dinheiro, né? Sim. E trazer o dinheiro para um lugar possível, saudável, onde ele possa ser colocado na mesa de forma sustentável e, acima de tudo, humana, né? Isso aí. Não é que o humano serve para o dinheiro, né? É o dinheiro que tem que nos colocar aí, né, na vida de forma produtiva, sustentável, saudável. E acho que vocês têm feito muito bem esse papel. Que bom, parabéns, Adriana, mesmo pelo trabalho aí de coração. Parabéns mesmo, assim, né? Eu espero que esse podcast alcance algumas pessoas. E mais assim, além de ser uma opção, claro, né? Vocês estão aí, todo mundo quer os seus clientes, seus associados, mas eu gosto muito de pensar que tem empresas inspiradoras para colocar a gente como empresários, não importa o nosso tamanho, num lugar de questionar o nosso negócio e inventar outras maneiras de poder ser produtivo e poder valorizar não os recursos humanos. Acho que o humano não é um recurso. Não. O humano é o fim em si. Né? Eu não gosto dessa palavra, recurso humano. Que recurso, cara? Recurso é água, é uma cadeira que eu posso sentar. Não é o ser humano. Sim. Mas isso nos instiga. Nos faz pensar sobre, se eu for me meter num negócio, se eu for trazer lucro, produção, como eu vou fazer isso?
E o Sicredi é um lugar para a gente olhar e falar, opa, tem alguma coisa diferente boa aí. Muito bom, obrigada mesmo, viu? Obrigada. Nossa conversa foi muito, muito legal. Obrigada, também um prazer, ainda mais conversando com uma associada, que entende um pois pouco é. mais do negócio e pode falar com propriedade. Sim, sim. Então, obrigada aí para você, sucesso sempre e conte com a gente. E eu queria agradecer a sua companhia e também o apoio dos nossos patrocinadores que acreditam e incentivam esse projeto. Imobiliária 2000, SZL Imóveis, Apolar Seminário e Alô Imóveis. Eu te encontro no próximo episódio.